Parte do chamado Pacto Republicano, que tem como meta tornar mais ágil e eficaz a justiça brasileira, foi aprovada ano passado e sancionada em 22 de dezembro a Lei 12.153, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Pela nova lei, cujos efeitos práticos só começam em junho, caberá a esses juizados apreciar as causas de menor valor relativas à cobrança de impostos, como o IPTU e o IPVA, e as multas de trânsito. Mas há quem afirme que um artigo embutido na lei vai atrasar mais ainda a tramitação dos processos nos juizados especiais. Isso porque ela abriria novas oportunidades de recursos até agora inexistentes. Nós entramos hoje nesse debate no programa Via Justiça. Nossos convidados são o advogado Luiz Fernando Valadão e o juiz do Juizado Especial de Relações do Consumo, Dr. Gilson Soares Lemes. Dr. Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já está no Juizado Especial de Relações do Consumo há quanto tempo, doutor? Eu que agradeço pelo convite. Eu estou lá como titular do juizado há mais ou menos 8 meses. 8 meses. E essa área de relações do consumo talvez tenha sido uma das áreas em que o judiciário teve um crescimento da demanda muito forte nos últimos anos, é isso? Com certeza. Os juizados especiais, eles foram criados atendendo o comando constitucional, artigo 98, inciso 1º, que determina que os estados e a União deveriam criar juizados especiais para atender as causas de menor complexidade. Uhum. E Minas Gerais, na vanguarda do cumprimento da lei, criou os juizados especiais a partir de 1996, e os juizados especiais têm atendido a essa demanda que até então era reprimida. Perfeito. Né? Uhum. Então, o comando constitucional é muito importante para fazer valer o princípio de que todos têm direito, têm acesso à jurisdição. Perfeito. E os juizados especiais vieram para fazer valer esse comando constitucional e, dentro de Minas Gerais, têm atendido muito bem a todos os jurisdicionados. Nesses 14 anos de vigor, de funcionamento do juizado, foram julgados mais de 4 milhões de processos. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor, além de advogado, é também procurador do município. Isso, Manuel, que eu agradeço a oportunidade. Eu já estou há 21 anos aí, além da advocacia privada, exercendo também a advocacia pública no município de Belo Horizonte. Perfeito. Para uma rápida explicação inicial sobre os juizados especiais, nós fomos ouvir o desembargador aposentado e professor da UFMG, doutor Humberto Teodoro Filho, que explica os pontos básicos da nova lei. Primeiro, a lei marca um prazo de 6 meses para entrar em vigor. Depois, abre um prazo de 2 anos para que os tribunais e os estados organizem os serviços de base de apoio para o juizado. Só então é que começaria a funcionar efetivamente esse novo juizado da Fazenda Pública. Além disso, para evitar justamente essa implosão da nova instituição, há 2 regras na lei que são muito interessantes. A primeira é que a lei de organização local pode diminuir a competência dentro da previsão legal para o início de funcionamento e deixar para ir ampliando aos poucos essa competência à medida que os serviços se engrenarem realmente e entrarem em funcionamento. E a segunda medida é aquela que a lei determina para impedir que processos velhos saiam dos vários juizados ordinários e venham já de início a bloquear a capacidade do juizado de pequenas causas. Doutor Gilson, o senhor já adiantou um pouco, falou um pouco da importância dos juizados especiais. Esse novo formato, esses juizados especiais da Fazenda, na avaliação do senhor, significam um avanço nessa facilitação na tramitação dos processos? Sem dúvida, significa um avanço, porque os juizados especiais comuns, nesse juizado, não são permitidos que sejam propostas ações contra a Fazenda Pública. Contra a Fazenda Pública. Né? Uhum. Então, essa demanda reprimida, essas ações que não eram aportadas no fórum, passaram a ser propostas no juizado, mas com relação aos feitos da Fazenda Pública, não.
porque lá não é permitido que se adentre com ações relativas à Fazenda Pública. Então, o juizado da Fazenda Pública, criado em dezembro, com previsão de vigor em 22 de junho de 2010, ele vai permitir que essa litigiosidade contida possa ser, então, proposta no juizado da Fazenda Pública. Hoje, para ficar bem claro, hoje o cidadão que quer recorrer, por exemplo, contra a cobrança do IPVA ou do IPTU ou uma multa de trânsito, o recurso que ele tenha é a justiça comum. As varas de fazenda. Varas de fazenda. Então, esses juizados vêm, então, para socorrer essas causas de menor complexidade. A preocupação nossa, apesar de ser bem-vinda a legislação que cria os juizados, é no sentido da demanda que os juizados vão ter que atender, né? O Tribunal de Justiça tem um prazo de 2 anos para instalar esse juizado e, como o professor Humberto Teodoro falou, depois dos 2 anos, no decorrer de 5 anos, o tribunal pode limitar um pouco a competência desses juizados para facilitar ali os serviços judiciários. Quer dizer, implantá-la de uma forma modular. Paulatinamente. Mas, de qualquer forma, é uma demanda enorme. E o Tribunal de Justiça está com ausência de juízes, não tem orçamento para a criação desses juizados, para prédio próprio, para mais servidores. Porque imagine você que Belo Horizonte tem em torno de 1 milhão de veículos. Se 30% dessa população estiver insatisfeita com uma multa de trânsito, são 300 mil processos. Hoje, essa demanda está reprimida. Essa demanda está reprimida porque, para o cidadão entrar com esse pedido no fórum, ele precisa de pagar curso, ele precisa de pagar advogado, ele espera 2 anos, 3 anos, às vezes, para ter uma solução. Perfeito. Coisa que, às vezes, no juizado especial é resolvido mais rapidamente, sem curso e sem advogado. Perfeito. Então, essa demanda vai aparecer. E, em aparecendo, precisa de um suporte, precisa do Estado ter um judiciário forte, um juizado forte, com servidores, juízes, estrutura para isso. Então, a lei foi criada, mas a lei deveria ter dado orçamento, ter dado condições para que o Tribunal de Justiça possa instalar e esse juizado possa funcionar de forma a atender a contento o jurisdicional. Doutor Luiz Fernando, a avaliação do senhor, o senhor que suponho que milite mais representando o poder público nessas ações, o senhor vê avanços nessa lei que está chegando? Olha, Manuel, a lei ela traz, evidentemente, um propósito do legislador de priorizar a celeridade. Muito bem, nesse sentido, não deixa de ser mais uma demonstração de avanço e que vem se contrapor, de certa forma, sob a ótica, sobretudo, do cidadão, do contribuinte, a essa medida recente dessa emenda constitucional do calote. Né? Então parece que é uma demonstração do legislador que dá com uma mão e tira com a outra para poder equilibrar o jogo. Bom, nesse sentido é positivo, de fato, porque vem consubstanciar uma lei, ou artigos da lei, que trazem celeridade. Agora a questão é a seguinte: como que nós teremos celeridade se nós não mudarmos a cultura do administrador brasileiro e se nós não tivermos estrutura suficiente para que esse juizado possa funcionar de maneira eficaz no tocante à fazenda pública? Quando o senhor fala em mudar a cultura do administrador, o senhor está dizendo que as administrações em geral gostam de protelar. É da natureza do administrador público brasileiro. Essa é a grande realidade. O administrador, geralmente, ele quer empurrar as dívidas que existem em sua gestão para o próximo que assumirá ao final do seu mandato. De maneira que esta é a ideia que vinga, infelizmente, no Brasil. Então, nós temos que rever essa cultura. Veja só, a lei traz um estímulo ao procurador público, ao advogado público, para que ele possa transigir com a parte contrária. Ora, essa transição depende também de lei local. Se o nosso administrador não trabalhar para que a lei local amplie os horizontes desse advogado no que toca a transigir, ou a renunciar, ou desistir, de nada adiantará. Hoje são poucas as possibilidades que o advogado público tem para transigir. Então eu penso o seguinte: nós temos que ter estruturação. Não adianta você ter uma lei boa, mas se você não consegue resolver através de poucas etapas processuais o processo, você tiver 2 audiências, de nada adiantará. Tem lado positivo, por exemplo, também na redução dos prazos. A lei equiparou os prazos agora em relação à fazenda pública. Essa questão dos prazos é importante, eu vou querer abordá-la com o senhor no próximo bloco. Pois não. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.